Olá, boa noite. Está começando o painel regional de hoje e temos dois entrevistados aqui no estúdio. Vamos conversar com Plínio de Jaimo, ele que é empresário, técnico em administração de empresas, graduado em comunicação social com especialização em marketing. É formado em parcelamento do solo pelo Secov e em transações imobiliárias pelo Cresce. Atualmente é diretor de marketing e vendas do TIE, um novo empreendimento imobiliário de alto padrão aqui em Campinas, ali na região de Sousas. Ao lado dele, Clóvis Cabrino Júnior, mais conhecido aí como Júnior Cabrino. Ele é formado em Direito e pós-graduado pela FGV em Administração, fundou aí o Grupo Montanagril, que chegou a mais de 100 lojas aqui no Brasil, além do ramo agropecuário e imobiliário, onde atuou no Grupo CAC. Hoje concentra seus esforços na Montana Urbanismo e também na Sou de Negócios Imobiliários, empresas inovadoras especialistas em urbanização e com grande sucesso em vendas. Atualmente também é delegado regional da AELO, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano Regional aqui de Campinas. Bom, depois das apresentações, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria, claro, agradecer a presença de vocês dois. Obrigado a você. Obrigado, a gente que agradece o convite. E vamos conversar a respeito, desse setor que cresceu demais nos últimos 2 anos, por conta também, claro, das interferências da própria pandemia. Tivemos restrições, algumas situações que complicaram aí o setor, assim como todas as outras áreas, mas em outras situações o setor acabou aí tendo um movimento grande e diferenciado, A gente vai contar isso daqui a pouco. Mas para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria entender um pouquinho mais do que é o TIE. Vamos lá. O TIE Campinas é um empreendimento localizado em Sousas, de altíssimo padrão. São lotes a partir de 1.000 metros, uma média de 1.300 metros. Um lugar absolutamente maravilhoso, porque a região é muito bonita, nós estamos dentro de uma APA. Então é um caso novo aí para Campinas, é o único empreendimento da região que é lançado pronto, então está pronto para construir. Tem um monte de novidade bacana aí. Eu acho que vou dizer que pode ser uma obra de arte para a cidade. É muito bonito, vale a pena conhecer. E o Júnior vai falar com a gente, além da associação, a respeito de um outro empreendimento que é uma contrapartida em questão de padrões, mas que atende uma outra parcela da população que também está interessada em hoje ter aí uma casa em si, com quintal, que faz parte dessa nova mudança aí do que o pessoal pretende, como moradia. Sem dúvida, hoje, como você disse, a pandemia mudou muito isso e as pessoas buscam realmente ter uma mais qualidade de vida, ter mais espaço, e a casa tem tudo a ver com isso. Então a gente vai falar do Bela Aliança, é um bairro planejado dos mais completos do Brasil, são mais de 35 atributos para um bairro planejado. E então, de segurança, são 2 parques, um parque recreativo, um parque de educação ambiental, porque a gente tem uma mata super preservada dentro da área, uma unidade de conservação que é o máximo de preservação, e temos todo um comercial, um empreendimento com vários diferenciais, que mudou bastante o conceito do que é um bairro aberto, Diferente do TIE, que é um condomínio fechado, é um loteamento fechado com portaria, o Bela Aliança é um bairro aberto, porém tem bastante segurança também, porque tem a base da Guarda Municipal, câmeras ligadas à Sincamp. Então é um projeto que está trazendo bastante novidade aí para Campinas. E esses dois públicos, eles fazem parte aí dessa mudança que a gente teve na questão do perfil de quem procura hoje comprar um lote para construir, São vários fatores que interferem nessa mudança de perfil. A gente tinha antes o aluguel, mas algumas pessoas acabaram aí passando por dificuldades, viram como é difícil, pagar um aluguel. Por outro lado, a própria pandemia que nos colocou dentro de casa, fez muita gente entender que não é só para dormir, Sim, também sim. é para viver ali. Essa mudança é muito importante no cenário todo.
E isso alterou os dois, quando a gente fala de alto padrão... Segmentos. Os dois segmentos, porque quando a gente fala de alto padrão, a gente realmente tem algumas pessoas que têm condições financeiras de construir casas muito grandes, né? É uma opção. Mas, por outro lado, a gente tem o outro segmento que existe a necessidade, mas a gente sabe que também não é tão fácil assim construir. Então, atender esses dois públicos é muito interessante nesse momento, né? E o que a gente percebe, né, é que o mercado mudou de uma proporção porque o valorizar a casa, eu acho que esse é o grande ponto de mudança que a pandemia trouxe. Segundo grande ponto é a mobilidade de você poder trabalhar remoto. Então, se você pode trabalhar remoto, e vou falar que 80% das empresas vão manter isso e tem mantido, ou seja, você vai um dia por semana, vai 2, flexibilizou muito. Então isso permite, por exemplo, para o cara de alto padrão, falar, por que eu vou morar nos Jardins, em São Paulo, num apartamento que custa 4, 5 milhões, se eu posso morar numa casa linda, maravilhosa, numa região espetacular, que é a região metropolitana de Campinas, sem trânsito, com muito menos violência ou quase nada. Para que eu vou ficar aqui? Entendeu? Então esse movimento no altíssimo padrão é muito forte, foi muito forte, tanto que a maioria das cidades da região não tem mais lote de alto padrão à venda. Acabou tudo, lote, casa, né? Sim. Acho que você deve ter sentido isso também, né? Sem dúvida. E complementando, o imóvel continua sendo um investimento seguro. Então, que antes de pandemia já era, sempre foi, sempre teve uma valorização. Se você olhar ao longo dos anos, o imóvel foi um dos melhores investimentos. Então, continua sendo, é um porto seguro, ninguém te toma o imóvel, ninguém vai lá no banco, segura seu imóvel, então ele sempre está lá. E o sonho da casa própria continua ainda sendo, é uma realidade que continua. Para todos os padrões. Culturalmente isso, né? na cabeça das pessoas, principalmente do brasileiro, de ter a sua casa, sair do aluguel. Hoje no Bela Aliança você consegue comprar o teu imóvel, fazer a tua casa com o valor que você paga de aluguel. Já, né, você muito importante. Construindo o seu imóvel, a sua moradia, né? Essa facilidade também que a gente consegue encontrar, né, em construção, apesar das dificuldades geradas por conta das consequências da pandemia, né, em questão de juros e financiamento e tudo mais, mas hoje, com essa possibilidade de qualquer pessoa poder fazer isso, né, fazer lá um financiamento para material de construção, por exemplo, isso facilita demais a realização desse sonho da casa própria, né, que é de 11 em cada 10 brasileiros. Sim, justamente. Inclusive dos jovens. Inclusive dos jovens, E você vê, por exemplo, a Caixa Econômica Federal tem uma linha de financiamento chamada Casa Mais Lote, que atende muito bem, mas muito bem o público do Bela Aliança. Então o cliente vai lá, a pessoa já comprou o lote, ele vai na Caixa, pega um financiamento, ele quita o lote e pega dinheiro para fazer a obra dele. No segmento de alto padrão, isso já não era muito comum. Aí o que nós fizemos? Nós lançamos isso no produto. Então hoje o cliente que for no TIE, ele pode comprar um lote e se ele tiver um imóvel adicional, porque geralmente um cliente que compra um imóvel de alto padrão tem um imóvel adicional, eu faço uma linha de crédito para ele em cima desse imóvel, para ele construir a casa dele e daqui 3 anos ele vai ter até 3 anos de carência para me pagar. Por que isso? Porque esse momento de mudança, não só a parte financeira, a parte de estresse do processo é complexa. Porque você precisa, eu tenho meu apartamento, meu imóvel, eu vou vender, vou comprar um lote financiado, ok, mesmo de alto padrão. Aí eu pego o meu apartamento, a minha casa, eu vendo, pego o meu dinheiro, alugo um outro lugar, pego esse dinheiro para fazer a obra. Ou eu brinco, né? Vai morar na casa da sogra, acaba a família, você vende tudo. Não vai precisar mais da casa. Gera um estresse que não precisa. Acabou o relacionamento. Acabou tudo, a vida acaba. Então, a ideia é preservar, ou seja, fazer uma transição para o cliente que seja, como é que fala, mas uma boa experiência. E essa ideia, né, do Bela Aliança, por exemplo, essa nova expectativa de bairro é muito legal, né? Porque a gente tem realmente a necessidade hoje de ter mais segurança. É uma realidade, né, infelizmente. Então, quem não tem condições de morar em um bairro totalmente fechado, vai ter a experiência de morar em um bairro planejado, que já é meio caminho andado, porque infelizmente a gente tem muitos bairros que não são planejados. Aí ninguém consegue sair de casa, aquele trânsito danado no horário de pico, não tem nada perto. Lá não, essa construção, a pessoa já compra ali o lote com
toda a estrutura necessária, não só para o dia a dia, mas também para o lazer, pertinho de casa, né? Sem dúvida. E falando de mobilidade, o Bela Aliança, nós temos 3 estações do BRT na porta, que é na John Boy Dunlop, e isso traz muita facilidade na questão de mobilidade e, paralelamente, a gente está construindo também uma ciclovia de 8 quilômetros, tanto para recreação quanto para mobilidade. Então a pessoa pode sair de casa de bicicleta, vai ter lugar para ela parar a bicicleta do lado do BRT, ela pega um ônibus que em 15 minutos ela está no centro de Campinas. Então ajuda muito, né? A educação, a gente vai ter uma escola dentro do Bela Aliança, que é a Escola Adventista. Na saúde, a gente vai ter um hospital, vai chamar Hospital Bela Aliança, um hospital de 6 andares, bem bacana. E o serviço todo que a gente vai ter dentro do empreendimento para facilitar a vida das pessoas. Então tem supermercado, atacado, vai ter loja de utilidades, de ferramentas, posto de gasolina. Tudo isso ajuda a pessoa a estar do lado de casa, não precisa nem muitas vezes pegar carro para ir até um supermercado, por exemplo. E isso é importante, você vê, mesmo no alto padrão. Por exemplo, onde o Tautier é na Avenida Mackenzie, na sequência ali, que é um lugar maravilhoso. Só que você não consegue, você fala, vou comprar uma pizza, vai comer pizza fria. Vai. Por quê? Porque não tem perto. Quero uma padaria, não tem. Então, o que a gente fez? Para oferecer isso para o nosso cliente, nós temos uma área comercial na frente. Nós vamos lançar, vou dar até aqui para vocês em primeira mão, o Boulevard Thier. O que é o Boulevard Thier? Eu vou trazer uma vinheria, uma loja de vinhos com salumeria, uma padaria, um supermercado autônomo e aos pouquinhos eu vou colonizar, uma farmácia também, e aos pouquinhos eu vou colonizando para que o meu cliente e o cliente da região não precise se deslocar. Aí você pega um bairro como o Bela Aliança, que já é planejado e que é difícil ter num padrão do Bela Aliança isso muito bem planejado. Então é importante para todo mundo, né? Não importa o segmento de mercado que você esteja, do alto padrão, do baixo padrão, todo mundo quer morar bem, precisa, tem comodidade, então você vê que tem uma sinergia aí, né? Sem dúvida. É o tipo de empreendimento que agrada até a administração pública, né, gente? Porque pensar ali em planejar um bairro facilita a vida das pessoas que, inclusive, não moram nesse bairro, né? Justamente. Porque a gente já viu vários problemas acontecerem por bairros que não são planejados e aí, de repente, começa a venda. Aí, quem mora por perto ali já tinha uma vida um pouco mais complicada, com mais, sei lá, 100 mil famílias morando ali, aí complicou tudo mesmo, aí ninguém sai, e acontece muito às vezes em condomínios, né, de apartamento, quando não existe esse planejamento, todo mundo sofre, né? Agora, quando já vem com esse planejamento, acaba aí beneficiando quem vai morar e quem está por perto, né? Sem dúvida. No caso do viário, no Bela Aliança, nós contratamos uma empresa especializada que ela planeja o viário para daqui a 20 anos. Com os carros em movimento, você consegue ver todo lugar onde o trânsito vai parar daqui a 20 anos. Então, tudo isso foi pensado para dar mais qualidade para quem morar no empreendimento e no entorno, como você falou, né? Que, inclusive, o entorno deve usar muito o empreendimento pela ciclovia, pelo BRT, pelo parque recreativo, por tudo isso que a gente está oferecendo, né? Afinal de contas é um investimento alto, né? Não dá para errar nessa hora, né? Você compra, de repente ali, você comprou na empolgação do momento e quando você vai morar, a experiência não é boa, não dá certo, né? Não gostou ali do bairro, não tem como você vender e comprar outro rapidamente, né? A situação não é simples, não né? é simples, é uma compra certeira, né? Um investimento que tem que ser certeiro. O mercado imobiliário, né, da construção civil cresceu muito nesses últimos 2 anos da pandemia. Como que vocês analisam essas mudanças? A gente já falou, inclusive, um pouco a respeito desse perfil, né, dos novos compradores, mas agora eu queria que a gente fizesse uma análise mais profunda, né? Como que isso impactou no mercado? A gente vinha numa situação que a construção civil estava em ascensão, quando de repente fechou tudo, a gente não sabia o que ia acontecer e... Com o passar do tempo, logo nos primeiros meses que ninguém mais aguentava ficar trancado dentro de casa, houve uma revolução nesse mercado, né? Sim, uma grande revolução. Eu posso dizer que quando fechou tudo, eu acho que um olhou para o outro e falou, eu acho que nós vamos ter um problema sério, né? Eu acho que nós vamos quebrar. E graças a Deus não foi isso. Eu administro uma empresa de vendas grande aí, bastante funcionário, bastante corretor,
E foi um pânico. Eu olhava para o lado e falei, meu Deus do céu, o que a gente vai conseguir prover para essa turma toda? Como é que vai ser a vida Como se reinventar para atender online? Como é que faz? Todo mundo. Online, a gente não conhecia. Os estandes fechados. Não, e a gente não tinha intimidade com todas essas ferramentas que a gente tem hoje. Então foi um choque. Mas graças a Deus, a economia, as pessoas mudaram. Eu acho que em todos os segmentos o que aconteceu, vamos falar na parte econômica, parou de gastar no cinema, parou de gastar no shopping em porcaria, que você vai no shopping com a criança, você compra um monte de coisa que você não precisa. Ninguém podia mais viajar. Ninguém podia mais viajar. O cara do alto padrão parou de viajar 2 vezes para a Europa e gastar coisa. O de padrão mais baixo parou com gastar dinheiro com porcaria. Sobrou dinheiro e veio o sonho, o momento de realizar e pensando, poxa, e se o mundo acabar agora, eu vou morar onde? As pessoas perceberam que precisava de uma casa quanto maior, era importante, quanto é importante ela ficar presa dentro de casa. Imagina. Como que virou a vida de quem estava num apartamento de 50 metros quadrados e teve que ficar lá meses, né? Imagina, 50 metros quadrados, 3 filhos, Com a sogra. cachorro, a sogra, Jesus, me ajuda. O duro é a sogra. O duro é a sogra, o cachorro dá para aguentar. Agora, De repente, O duro é a onça. o sonho virou uma necessidade, né? E acho que isso é que mexeu violentamente com o mercado. Então foi uma surpresa positiva. Nós loteadores, a gente costuma dizer que a gente vende um sonho que acaba virando realidade. Principalmente para quem mora num condomínio fechado e você pode deixar os seus filhos com toda tranquilidade e você acaba que sua vida gira em torno do teu condomínio, do teu loteamento. Seus amigos são de lá, o esporte que você faz é lá dentro. A sua vida circula dentro do empreendimento com muito mais segurança e qualidade de vida do que se você estivesse, às vezes, num bairro, num centro de cidade, por exemplo, ou num bairro verticalizado, né? Como os apartamentos, né? A gente percebeu essa mudança, né? A gente fala em casa própria, em lar, as pessoas às vezes pensam, mas o apartamento também é uma casa. Mas a necessidade, né? De poder andar às vezes, né? De poder tomar um sol dentro de casa, no quintal, por exemplo. Privacidade, né? No quintal. A privacidade de ter um quintal. Com a pandemia, essa necessidade, ela realmente gritou, né? As pessoas precisavam de mais espaço. E o elevador, então? O elevador ficou um problema. E o medo de entrar no elevador, né? Ninguém sabia como é que funcionava. E quem mora no 20º, como é que sobe tudo aquilo de escada? Então, realmente, foi uma mudança aí geral em questão de perfil de consumo, não só no setor imobiliário, mas em vários outros setores, né? Como a gente falou aqui, as pessoas começaram a pensar um pouco mais, né? Peraí, eu não preciso, às vezes, investir nisso daqui, eu posso parar e olhar minha vida por um outro ângulo, afinal de contas, a gente foi obrigada a lidar com uma realidade que a gente não gosta muito, né? De falar, que é a morte, né? Estamos aí, mas a gente não sabe até quando. Então, peraí, vamos repensar, vamos reajustar. O que era uma coisa distante passou a ser próxima, né? Uma ameaça ali no mesmo dia. No mesmo dia, né? E todos nós, né, estamos sujeitos a qualquer momento, mas a pandemia jogou essa realidade na nossa cara de uma forma mais agressiva e fez a gente pensar em realizar sonhos realmente, em procurar bem-estar, né? Eu acho que isso também mexeu demais com o psicológico das pessoas que mudaram essa chavinha. Eu vou ficar viajando, mas espera aí, eu volto e eu não tenho um lar, né? Não é só mais um dormitório, eu quero um lar para os meus filhos correrem no quintal, para o meu cachorro brincar no quintal. E a gente sente muito isso quando você trabalha com loteamento, você sente muito, não importa o padrão, o sonho realizado é muito forte. Eu já tive experiências com loteamentos populares e agora experiências com alto padrão, enfim. Mesmo o alto padrão, a hora que ele compra, tem um cliente do TIE que comprou, ele falou assim, eu vou passar o Natal aqui. Eu olhei para ele e falei, olha, você está animado, porque tem um monte de coisa para você fazer. O loteamento está pronto, os lotes estão prontos, ele pode começar a construir, não tem problema, só que ele precisa aprovar um projeto na prefeitura, fazer uma obra. E ele falou, eu vou passar o Natal aqui. Eu falei, eu te dou a maior força. Então você vê o quanto é uma demanda forte na gente. A gente acho que aprendeu que
os bens materiais, claro, fazem parte, inclusive para realizar esse sonho, é preciso ter esse bem material, a casa, um imóvel, mas pagar por sensações, né? Por realização de desejo, não mais só por ter ali algo, por qualquer outro sentido. É esse sentido, né? É o realizar, você vê. Isso. É de alto padrão, poderia passar o Natal em qualquer lugar do mundo. É. Ele quer passar ali, no cantinho Na casa dele, feito do jeito que ele sonhou, dele. Aquilo está tudo pronto na cabeça dele. Tudo né? pronto. Tudo pronto. Tá tudo E desenhado. o setor de construção civil ajuda demais nesse sentido, porque hoje a gente tem várias maneiras de se construir. Né? Sim, E de sim. forma muito rápida, por Sim. exemplo, que antes uma obra demoraria no mínimo 2, 3 anos, hoje o steel frame, o próprio, aquele que é do isopor, que eu esqueci o nome. EPS. EPS. Esse cliente Você deve sobe construir em de EPS, ele me falou. Você O sobe CLT parede de rápido. madeira também, que é sensacional. Tem muita tecnologia nova. O próprio concreto pré-moldado, É. rapidinho está pronta a construção, né? Você consegue. Não, e você consegue ter controle de custo com essa tecnologia. E bem mais em conta. Bem mais em conta, eu brinco, né? Mas a gente volta. O sistema construtivo que o Brasil vem até agora e que está mudando é o mesmo sistema construtivo das pirâmides, gente. Então, assim, tudo evoluiu, acho que é hora da gente evoluir. E isso, tanta gente mexendo no mercado, acho que tanta coisa acontecendo, começou a desencadear isso também, né? Vamos tentar novas tecnologias, isso aqui dá certo, não dá, isso aqui é mais rápido, controla o custo. Cada uma tem um benefício e cada uma tem um ponto negativo, você tem que dosar. Mas essa mexida que deu no mercado e que vem acontecendo é muito bacana, porque a gente significa que a gente está evoluindo, né? A gente não evolui sem se mexer. Sim. Então, a gente está sentindo isso bastante. Né? Hoje tem casa que é construída em 2 dias. Ela é montada, né? Elas são Lego. Você vai, monta tudo, está pronto. E são casas seguras, inclusive com mais conforto térmico e acústico do que a construção que a gente conhece, né? É a necessidade, é a questão da gente também se abrir para o novo, né? Porque infelizmente a gente às vezes se apega muito no que a gente já conhece, esquece de olhar, um olhar um pouco mais amplo. Então, se for procurar em questão de construção civil, hoje tem mais de 1000 maneiras de você construir a sua casa. Desde uma construção mais em conta, com uma construção mais refinada, com materiais mais rápidos, né? Com a construção limpa, que também ajuda muito na questão do meio ambiente. São vários fatores aí que podem mudar a questão da realização desse sonho. Mas agora, antes da gente terminar, eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito dessa região. Você comentou de pessoas que moram em apartamento de alto padrão em São Paulo e buscam uma área como Sousas, por exemplo, né, gente? Que é como você está de férias todos os dias. E também temos a questão de pessoas que querem vir para um bairro planejado, né? O que essa região, o que Campinas tem para oferecer que está, inclusive, recebendo esse título de paraíso? Eu sou um exemplo, acho que perfeito disso. Eu trabalho há muitos anos em Campinas e morava em São Paulo. Aí começou a pandemia, gerou a possibilidade dentro de casa, na profissão da minha esposa, e mudei para Vinhedo, comprei uma casa. Mas por que eu vim para cá? São alguns fatores importantes. Primeiro, o clima é sensacional. Você passou a Serra do Japi, todo dia tem céu azul, sol, então a probabilidade, o índice pluviométrico é pequeno, é um ponto. Malha viária, você circunda para qualquer cidade da região, você pode morar aqui, trabalhar, tanto que eu moro em Vinhedo. As melhores estradas do país passam aqui, né? A melhor estrada do país. O PIB é sensacional. Você tem distritos, cidades industriais, cidades como metrópoles, como Campinas, ao mesmo tempo você tem Sousas, onde a gente está com um empreendimento que é um negócio maravilhoso e que leva 8 minutos numa rua e você está dentro do Shopping Guatemi. Então você fica olhando e fala assim, pô, você tem tudo. Essa região, com certeza, olha, eu trabalho no segmento faz bastante tempo, rodei muito do Brasil, seguramente é o melhor lugar do Brasil. Do estado de São Paulo eu não tenho nem o que falar, mas eu te digo que é do Brasil. Você soma muita coisa, você tem faculdades maravilhosas, hospitais maravilhosos, malha viária sensacional, qualidade de vida pelo ar e por tudo, possibilidades. Segurança, porque é uma região segura, comparável com uma metrópole como São Paulo, seja o que for, é mais do que segura. Então você tem tudo aqui, você vem ser feliz, eu acho que é esse o ponto. As cidades da RMC todas estão colocando câmeras que leem as placas dos carros e automaticamente já sabe o histórico do carro quando ele passa no acesso da cidade. Já cruza, né? Isso várias Muito cidades legal. da RMC já têm e eles estão agora unificando o sistema de todas as cidades da RMC. A RMC é uma região muito
pujante, né? O próprio Ciatec, por exemplo, de tecnologia, é um dos mais fortes do Brasil. Os shoppings, todo o turismo que envolve a região é muito forte, né? E é assim, eu moro num condomínio fechado, pego a bicicleta, em 3 minutos eu estou na estrada de terra. Então, parece que você está em outro lugar. Agora, todos esses fatores aí acabam atraindo, às vezes, o loteamento irregulares, né? O paraíso, mas, como a gente falou em questão de bairros não planejados, começa, às vezes, uma irregularidade. E aí entra a Elo, né? Que também na moda tal dos loteamentos irregulares, a maior briga da Elo, Associação das Empresas de Loteamento, é realmente em prol de que as pessoas comprem o lote irregular. A gente tem até um site que chama lotelegal.com.br da Elo, e hoje é uma realidade no país inteiro a ideia de associação. Então é uma maquiagem na Lei 6766, que é a Lei de Loteamento, que eles vendem como você se associa e tem direito de uso de um lote, mas isso é proibido. Campinas são 16 empreendimentos atualmente embargados pela prefeitura, com ações de polícia e etc. Mas muita gente ainda cai nessa história, acaba comprando o lote e nunca ele vai ter uma escritura, uma matrícula desse lote que ele comprou. E às vezes é o investimento da vida dele e vai todo por água abaixo. E perde mesmo. Perde, ele não vai ter ligação de água, de luz, ele não consegue, é tudo às vezes até em APA, tem loteamento feito em cima de uma área que seria de preservação total e onde ele colocou a casa, então é um problema super grave. E como que as pessoas podem denunciar ou então entrar em contato com a Elo? A Elo, pelo próprio site Lote Legal, tem um setor de denúncias e é só entrar lá e escrever o que está acontecendo. Se tiver na dúvida, se é aquele lote que ela está às vezes interessada. Isso. O mais importante que a pessoa tem que olhar é se o loteamento foi registrado. Se ele foi registrado no cartório é porque ele passou por tudo. Então não tem problema, não tem risco. Agora, se ele não vê esse registro, pode ter certeza que tem problema. Uma coisa importante também, né? Eu acho que é checar a empresa que está vendendo. Sim. O loteamento não é uma coisa fácil de fazer. A empresa tem que ser sólida, porque ela mexe na malha urbana, a gente mexe na malha urbana, a gente tem uma obra muito pesada pela frente. Então, assim, procurar achar a empresa, se cercar de informações sobre a empresa, quem são, liga na empresa, não vai muito na conversa do folheto. Acho que é importante esse mergulho, e hoje é muito fácil na internet, você acha tudo, vai no Reclame Aqui, vai olhar tudo para tomar a decisão, isso é muito importante. Sem dúvida. Afinal de contas, é um investimento, como, né, o Júnior disse ali, investimento às vezes uma economia da vida, né? Justamente. E aí a gente vê às vezes as pessoas caindo em golpes, porque o que mais tem é gente esperta querendo passar a mão no dinheiro dos outros, né? Tem que tomar muito cuidado realmente para escolher o melhor lugar e principalmente o mais correto para não cair em golpe, né? Justamente isso. Bom, a gente ficaria aqui mais um tempão conversando, né, a respeito desse assunto, ainda mais com a animação desses dois, né, que deixa transparecer que realmente gostam do que fazem, acho que gosta é o principal. Bastante disso. E é um mercado que está de vento em polpa, então tá tudo Graças bem, né? Deus. Muitos motivos para sorrir. É isso aí. Mas o nosso tempo está acabando, então eu queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigado a você. Nós que agradecemos. Muito obrigado à audiência. Estamos aqui. Se precisar, é só ligar. Se quiser comprar um lote, a gente já pega um contratinho ali. Olha o merchandising. As portas da Rede Família estão sempre abertas também, tá? Se a gente Muito puder obrigado. ajudar, trazer mais conhecimento para o nosso público, estamos sempre aqui. Legal. Muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, o Painel Regional de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá.